Muito bem, então, continuando aqui, hoje vamos falar sobre as conexões, tá? Então, a gente volta um pouquinho no tempo e vamos considerar variedades diferenciáveis, tá certo? A princípio, sem métrica. E, dada uma variedade diferenciável, a gente vai definir o que é uma conexão afim. Uma conexão afim, grosso modo, é uma maneira de derivar campos, certo? Mais precisamente, uma conexão afim é uma aplicação que pega dois campos e leva em um outro campo, representado assim, com esse símbolo nabla, tá? Pega o campo x e y. Então, a conexão vai ser... Isso aqui vai ser a conexão de y na direção x, tá? Essa coisa não é simétrica, não. Tem uma ordem aí. Então, essa é a anotação. E aí, a gente pede que essa função, né, satisfaça essas três propriedades. Em relação ao primeiro campo, ela é linear, inclusive para funções, tá certo? Digamos que eu tenho x, y, dois campos, f e g funções. Então, fx mais gy é um campo. Então, se aqui eu tenho uma combinação linear, mesmo que aqui sejam funções, a conexão ela é linear. Ou seja, a conexão de z na direção dessa combinação é f, conexão de z na direção x, mais g, conexão de z na direção y, tá certo? Com relação à segunda variável, ela é linear pelo menos para soma, né? E também claramente para constantes, tá certo? Mas com relação à multiplicação por funções, nessa segunda variável aqui, aí a gente vai pedir que a conexão satisfaça essa equação, ou seja, que ela seja uma derivação, tá? Ou seja, ela deriva. Aqui vai funcionar a regra do produto, ó. Talvez se tivesse colocado em outra ordem ficava melhor. A derivada, eu vou olhar isso aqui como um produto de f vezes y, vai ser f vezes a derivada de y, mais y vezes a derivada de f. Ok? Qual é a derivada que... Agora, a derivada que faz sentido. Qual é a derivada que faz sentido? Né? Para y, a derivada usando a conexão. E para a função é o campo aplicado na função. Tá bom? Então, isso aí, veja só, isso aqui é uma definição. Essa definição ela é muito importante porque, enfim, fenômenos de curvatura, por exemplo, só aparecem quando a gente deriva as coisas duas vezes, né? Nós já vimos, por exemplo, na primeira parte do curso, lá no capítulo 0, que com uma variedade diferenciável a gente já tem, né, uma maneira de derivar, que é usando os próprios campos. Agora a gente vai querer derivar mais vezes, certo? E a gente vai ver como, quando a gente tem uma métrica riemanniana, isso acontece naturalmente. Beleza. Então, se a gente tiver uma conexão afim como essa, a gente eventualmente vai precisar olhar como ela se comporta numa vizinhança coordenada, tá? Então, se você tem uma parametrização local, vamos denotar nessa aula, como eu já disse, os campos coordenados por x, y, tá certo? Então, em particular, quando você calcular a derivada de xj na direção de x, y, isso aqui vai ser um novo campo. Sendo, como isso aqui são os campos coordenados, eles formam uma base, né, de campos. Esse campo, a derivada aqui de xj na direção de x, y, se escreve em termos deles próprios. Então, isso aqui vai ser uma combinação linear. Né? Olha, o i e o j fixado, isso aqui vai ser uma combinação linear dos demais campos. Estou somando aqui em k. Aí a gente vai dando esse coeficiente, ele vai depender, claro, do i e do j, né? E do k que você está variando aqui. Esses coeficientes são importantes para a gente. Eles são os símbolos de Cristófilo da conexão, certo? Reparem que vou repetir, não precisa de, por enquanto, de métricas. É uma coisa só da estrutura diferenciável. Se você, quer dizer, uma estrutura a mais, né? Você tem uma estrutura diferenciável e agora você tem essa aplicação. Se existir essa aplicação,
isso aqui seriam essas funções, né? Observe que gama e jk são funções, né, que estão definidas nas vizinhanças coordenadas. Essas funções são os símbolos de Kirchhoff, como se fosse a expressão local da conexão. Como se fosse, não, né? Muito bem. Então, vamos supor que M é uma variedade diferenciável com uma conexão afim. Eu vou supor que V é um campo de vetores ao longo de uma curva. Isso significa o seguinte, você tem uma curva na sua variedade, em cada ponto, V é um vetor que está no espaço tangente da variedade passando por aquele ponto. Não necessariamente tangente à curva, entendeu? Não necessariamente tangente à curva. Mas ele está no espaço tangente, em cada ponto T está no espaço tangente a M em C de T. Isso é um campo. Bom, se você tiver uma conexão afim na sua variedade, dado uma curva qualquer, em um campo qualquer, tudo aqui diferenciável, tá certo? Então você consegue um outro campo, que a gente vai denotar por dv dt, chamado de derivada covariante de t, de v, a derivada covariante de v, esse novo campo, que satisfaz algumas propriedades. Então isso aqui é uma coisa que vale para qualquer curva e para qualquer campo, tá? Primeiro, por exemplo, se esse campo for dado como a soma, né, então para esse campo V vai existir uma derivada, para esse campo W vai existir outra e ele é linear. Então, a derivada covariante da soma é a soma das derivadas covariantes, tá? Segundo é que a derivada do produto, de novo, satisfaz a regra do produto. Então, a derivada covariante de F vezes V é F' vezes V mais F vezes a derivada covariante de V. Aqui faz sentido. Se V é, por acaso, a restrição de um campo na variedade, tá certo? Então, né, ou seja, V é um campo restrito à curva, né? Se coincidir com um campo que está definido na variedade ou na vizinhança da curva, então essa derivada covariante é justamente a conexão desse campo na direção do vetor C' da curva, certo? Então isso é uma proposição. Recapitulando. Então, variedade e uma conexão afim, ou seja, eu tenho uma aplicação, certo? Dessa forma que satisfaz essas propriedades. Tendo isto, essa proposição está dizendo que eu posso, de alguma forma, derivar campos ao longo de curvas. E a derivada de um campo ao longo de uma curva é um novo campo, chamado derivada covariante. E essa operação satisfaz essas três propriedades aqui. Certo? Linear para soma, para o produto satisfaz a regra do produto, e essa derivada covariante, se o campo, né, se o campo ele for uma região de um campo definido da variedade inteira, então a derivada aqui é a derivada desse campo, é a conexão desse campo com relação ao vetor C'. Em outras palavras, essa item C eu acho muito importante, tá? A derivada covariante pode ser pensada dessa forma. É a derivada do campo na direção do vetor C'. Às vezes, eu gosto até, mesmo que o campo não esteja definido fora da curva, tá certo? Eu gosto de usar essa notação, pensar dessa forma. Eu recomendo. Vamos provar essa proposição agora, né? A proposição é, tem uma variedade e eu tenho uma conexão afim, então existe a derivada covariante satisfazendo isso. Tá? Como é que a gente faz isso? Vamos supor inicialmente que essa derivada covariante ela existe, tá certo? E aí você toma uma vizinhança de coordenadas e olha a sua curva, né, nessa vizinhança. Estou pensando aqui que C
Não sei se ele colocou ali. C vai de I em M, tá? Então, eu vou imaginar assim. Tá aqui minha curva. E aí tem uma vizinhança aqui parametrizada. X de U. Né? Nessa vizinhança, vamos supor que... Então, isso aqui corresponde ao aberto do RN, né? A imagem do aberto do RN. Então, essa curva, ela corresponde a uma curva no RN. A imagem pela parametrização de uma curva no RN. Tá bom? Então, vou colocar as coordenadas dessa curva no RN como sendo x1 até xn. Em particular, se você derivar C, né? O vetor tangente se escreve assim. No fundo, isso aqui é a regra da cadeia, tudo é feito para dar certo, né? C' é a derivada, né? O somatório de x e' com xi, ou seja, onde xi são os campos coordenados, tá certo? Bom, agora tome um campo V qualquer ao longo da curva. Então você tem o campo C', que é o campo dos vetores tangentes, e agora eu tenho um outro campo V, tá certo? Ao longo da curva. Esse campo se escreve em cada ponto como combinação linear dos campos coordenados. Estou escrevendo assim, tá certo? Isso aqui são funções que dependem do parâmetro da curva, T, e aqui é o campo ao longo do parâmetro da curva também. Então, estou supondo que a derivada covariante existe e satisfaz os itens A, B e C, tá certo? Então, usando os itens A e B são os itens da linearidade, né? Linearidade e a regra do produto. Tá? Usando esses itens, quando você escrever, olha, se o V é essa soma de produtos, tá vendo? Então, a derivada da soma é a soma das derivadas, e a derivada do produto satisfaz a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, né? A derivada disso aqui em relação a T, mais essas funções vezes a derivada, atenção, desses campos em relação a T, a derivada covariante. Estou usando aqui já o item B. Tá bom? Por outro lado, os campos G e J, ou perdão, X e, esses campos X e, que são campos ao longo da curva, né? Mas eles são a restrição de campos que estão definidos, os campos X e, eles estão definidos em toda a vizinhança, tá certo? Então, nesse caso, a derivada covariante, que é o item C, tá? Tá aqui, tá bem explícito. Nesse caso, a derivada covariante é simplesmente a conexão desse campo XJ na direção C'. Por outro lado, C' está aqui em cima. Se escreve como somatório de x e' xi, certo? E a conexão, ela existe, tá? A conexão é linear aqui embaixo. Então, esse somatório vem para cá. Tá bom? Então, colocando esse termo aqui, o que é que nós obtemos? Obtemos que dvt é igual... Repita aqui o primeiro termo, tá? Ele aqui, certo? E o segundo termo, eu pego a derivada de xj dt, derivada covariante, e escrevo como esse somatório. Eu já tinha aqui um somatório em j, eu não coloquei, mas um somatório em j, e agora cada termo desse é um somatório em i. Então, eu vou ter um somatório duplo aqui, certo? Muito bem. Então, vou dizer só mais uma vez, né? Qualquer dúvida, vocês interrompem. Tá bom? Se não interrompem, assumo que não há dúvidas. Vamos embora. Então, obtive essa expressão. Então, qual é a linha de raciocínio aqui? Eu tenho uma conexão afim. Eu quero provar que existe a derivada covariante. Suponho inicialmente que ela existe e satisfaz as condições da proposição. Nesse caso, numa vizinhança coordenada, ela vai ser dada dessa forma, necessariamente. Certo? Ora, isso aqui depende
e de uma forma explícita, tá? Das derivadas dos coeficientes do campo, esses VI, VJ são as coordenadas do campo V. Depende da derivada daquilo ali, que é, ou seja, se você tem o campo V, isso aqui está determinado. Isso aqui, o x e linha, são as coordenadas são as derivadas das coordenadas da curva, também está determinado pela curva. E aqui são os coeficientes novamente. Vou ter apagado. Ok? Então, supondo que a derivada covariante existe, ela é dada por essa expressão. Essa expressão ela já garante, portanto, a unicidade. Tá certo? Se ela existe, ela é dada por essa expressão. Portanto, ela é única. Pronto. Agora, para mostrar a existência, é só você definir a derivada covariante usando a expressão. Esse raciocínio aí, Manfredo usa em várias proposições, resultados. Você escreve em coordenadas, achou? Então, se tem aquela forma, ela é única. Agora, você usa essa forma em coordenadas para defini-la. Tá certo? Se você define assim, você verifica trivialmente as três condições da proposição, certo? E como é que agora isso está definido na vizinhança, né? Uma vizinhança coordenada. Como é que eu faço agora para estender para a variedade inteira? Eu cubro a minha variedade com vizinhanças coordenadas, ou pelo menos o traço da curva, né? Para qualquer curva você faz isso. E aí o que acontece? Por exemplo, nessa primeira vizinhança azul, nós garantimos a existência, certo? Nessa outra, vai existir, digamos assim, outra derivada covariante, tá certo? Aqui dentro. Ora, mas na interseção, aqui na interseção, o campo está funcionando. Quando o campo chega aqui na interseção, ele é o mesmo para as duas parametrizações, certo? Então, para a parametrização, digamos que está aí de azul, você vai ter aqui uma certa derivada covariante. Tá? Aqui vai ter uma certa derivada covariante. Para a parametrização tá, verde, você vai ter também uma outra derivada covariante. Certo? Mas ela é única, então elas têm que coincidir aqui. Então, isso é o que permite você estender isso para a variedade inteira. Esse é o argumento final. Tá? Então, dada a variedade diferenciável, se ela tem uma conexão afim, você tem uma maneira de derivar campos ao longo de curvas. Tá? Em particular, a gente tem um campo que é, por exemplo, a aceleração. Exemplo. Vamos falar mais dele futuramente. É um campo importante, porque, ou seja, você tem a aceleração, né? Aceleração de uma curva. É um campo de vetores. Chama curva gama, tá? Então, gama' é o vetor velocidade. E o vetor aceleração, vou chamar A de t, é a derivada de gama' dt. Que com o abuso de notação, eu vou escrever e vou apagar depois, eu penso assim. Gama', como disse vocês. Então, isso é a derivada de gama' na direção de gama'. É a derivada, no certo sentido, a derivada segunda. Tá claro? Da curva. Por que isso é importante? Porque, como eu disse, por exemplo, a noção de curvatura vem com a derivada segunda, como vocês sabem, né? Por exemplo, no caso de curvas, curvas no R2, a gente sabe, na Rn, que a curvatura vem com a derivada segunda da curva. Tá?
Se ela for, por exemplo, parametrizada pelo comprimento de arco, seria o módulo da derivada segunda. Certo? É a aceleração. Muito bem. Quando você tem agora uma conexão afim, né, e, portanto, a derivada covariante, a gente vai ganhar uma noção importante, que é a noção de paralelismo. Tá? A gente vai dizer que um campo de vetores ao longo da curva ele é dito paralelo se a derivada dele é zero. Mas a derivada que faz sentido é a derivada covariante, tá? Aliás, só temos essa por enquanto. Então, agora, surge essa definição. Campos paralelos ao longo de curva. É uma noção importante, tá? Para o estudo da geometria. Vocês vão ver mais na frente que existem outras noções. Campos de Killing, tá certo? Campos harmônicos. Então, digamos, são campos especiais que podem dar para a gente alguma informação sobre a geometria da variedade. Então, essa é a primeira noção mais simples, a noção de campos paralelos. São os campos cuja derivada covariante nula ao longo da curva, tá certo? A proposição aqui é o seguinte, que eu estou supondo aqui, não escrevi no enunciado, mas eu tenho uma variedade diferenciável e uma conexão afim, tá? Então, dado uma curva qualquer, se você fixa um vetor V0 no espaço tangente à variedade passando pelo ponto C de T0 da curva, então existe um único campo paralelo ao longo da curva que em T0 coincide com V. Então, isso é o resultado de existência e unicidade de campos paralelos. Você tem aqui uma curva e agora você tem aqui um campo dado qualquer, V0. Pronto. Aí a gente chama esse de transporte paralelo, tá? Vai existir aqui um único campo ao longo da curva, um único, definido aqui, que nesse ponto coincide com V0. A gente chama isso de transporte paralelo de V0, tá? Vocês vão ver isso no primeiro exercício desse capítulo. Então, é essa proposição-chave. Essa proposição-chave diz que o transporte paralelo existe. Você pega um vetor qualquer, fixa em qualquer ponto, tá? Isso aqui é um ponto qualquer da curva. Então, existe um campo ao longo da curva que é paralelo e coincide com esse vetor dado, no ponto dado. E eu vou repetir. Esse campo ele é chamado de transporte paralelo. Seria o transporte paralelo de V0 ao longo da curva. Pode estar em qualquer ponto. Tá? Pode estar em qualquer ponto. Inclusive, pode estar aqui. Daqui você transporta paralelamente. Isso é muito importante. Tá? Então, isso aqui vocês vão ver que é um resultado de EDO. Por quê? Vamos supor inicialmente que a curva está contida na demonstração, tá? Está contida na imagem de uma parametrização. Esse vetor V0, você escreve em termos... Agora que você está na imagem da parametrização, você tem os campos coordenados aqui. Estou definindo agora, chamando assim, XJ. Então, ele vai ter aqui, se escreve, né, como uma combinação linear deles. Então, isso aqui são constantes, tá bom? Agora, se você tem um campo de vetores qualquer ao longo da curva, você escreve ele dessa forma, de novo. Escreve também em termos do campo coordenado. Então, agora você vai ter aqui funções que dependem de t. Aí nós já vimos, né, que o que é a derivada covariante. Né? Já tem essa expressão. Estava lá em cima já. Só o que é que eu faço aqui? Eu faço só eu junto... Aqui, ó, isso aqui é uma combinação linear. Uma combinação linear dos campos da base e aqui é uma combinação linear dos campos da base também, tá certo? Então, o que é que eu faço aqui? Esse somatório aqui, eu coloco ele, mudo só a letra, né? Chamo agora o J de K. Só fiz isso. E aí eu coloco os campos em evidência, né? Observe que é uma base, né? Então, eu vou ter um somatório em K desses coeficientes aqui. É claro que esses outros têm, né,
Tem mais esse somatório duplo continua aqui. Só teria o somatório em K. Mas é isso, ou seja, o importante aqui nessa conta é... Isso aqui é um coeficiente, são funções, tá certo? E aqui são campos. Ora, o que é que nós queremos, né? Queremos condições, saber, né, se existe um campo onde isso aqui é zero. Como isso aqui são vetores e são linearmente independentes, tá certo? Dizer que essa derivada covariante é zero significa dizer que todos os coeficientes são nulos, tá? Porque é uma combinação linear de vetores de uma base particular LI. Então, isso aqui vai acontecer se somente se todos esses coeficientes são nulos. Aí eu mudei de novo a ordem, coloquei o VJ por último. Por quê? Porque, olha só, a curva é dada. Se a curva é dada, então as funções xi também são dadas. E xi' em particular, são as derivadas do xi, são dados, tá? A conexão é dada, a variedade tem uma conexão. Quando você tem uma conexão, automaticamente você ganha essas outras funções, que são os símbolos de Christoffel. Expressão local da conexão, como eu falei acima. Então, isso aqui também é dado. O que eu estou procurando encontrar são essas funções VJ. Quero saber se elas existem, tá certo? VJ, de forma que valha isso aqui. Aí, isso aqui, agora, olha que bacana. Isso aqui é um sistema de EDOs na variável VJ, VK, entendeu? É um sistema. É claro que é um sistema que está misturando, porque a primeira equação vai ser assim, ó. Vai ser V1, linha, vou colocar assim, tá? Essa derivada aqui. E aqui você vai ter uma coisa que vai envolver né? Uma coisa assim, gama 1, x1 linha, V1, mais gama, por exemplo, 2, tem um monte de gente aí, tá? X, 2, 1, tanto faz, mas... X, gama 2, 1, digamos, tá certo? Aliás, não, esse aqui sempre será 1, né? Porque coincide com esse aqui. Então, eu estou escrevendo a primeira linha do sistema, tá? Aí o próximo aqui vai ser o x, x2, certo? V1. Não era isso que eu queria, não. Gama, era isso mesmo, 1, 2. Aqui vai ser o x1, linha. E aqui vai ser o V2, certo? Então, nessa parte aqui vão aparecer todos os V's, tá? Esse aqui, o que eu estou escrevendo aí, seria a primeira equação desse sistema de EDOs. É um sistema de EDOs, repito, na variável VJ aqui, que são os coeficientes do campo V, tá certo? Bom, então, o sistema de EDO. O sistema, a gente sabe, é um sistema linear, tá certo? Bom, a gente sabe até mais do que... É um sistema linear, tá certo? Em relação à variável VJ, VK. De primeira ordem, porque só envolve uma derivada, tá? Das funções. Ora, se você tem um sistema de primeira ordem, a gente sabe que, enfim, até mais geralmente, né? Basta que a equação seja Lipschitz, mas aqui é linear, mais do que Lipschitz. Então, se você... Dada uma condição inicial, como é um sistema de primeira ordem, se eu lhe dou uma condição inicial, né? O que condição inicial? É uma condição inicial para cada função aqui, tá certo? Porque isso aqui é uma igualdade de vetores. Então, é igualdade coordenada-coordenada. Então, dado essa condição inicial, pontual, existe uma única solução para o sistema. Atenção, gente, eu estou falando aqui de um sistema no RN, tá certo? Essa conta aqui é feita na vizinhança coordenada da parametrização. A curva lá em cima corresponde a uma curva aqui,
Então, agora você tem essas funções aqui definidas no parâmetro da curva, tá certo? Quer dizer, isso aqui é melhor ainda, né? Isso aqui é um sistema de EDOs melhor ainda, tá certo? No intervalo, no domínio da curva, tá certo? Então, pelo teorema de existência e unicidade de soluções, existe uma única solução, que no caso vai ser seria essa curva, né, cujas coordenadas são os VIs aqui. Bom, tem uma única solução. Acabou. Então, foi o que a gente fez. Mostramos, certo? Essa solução é a solução que resolve isso aqui igual a zero, tá certo? Ou seja, é a solução, quando você pluga aqui, o que é que você vai ter? Esse campo V, ele vai ser paralelo, a derivada dele é zero, porque ele é a solução, e no ponto T0 coincide com o V0, porque essa é a condição inicial que nós estamos impondo. Tá? Acabou. Mostramos a existência de campos paralelos em vizinhanças coordenadas. Daí, o caso geral é simples. É esse desenho aí, tá certo? A gente sempre pode supor, tá certo, pessoal, que as nossas vizinhanças, a nossa variedade pode ser coberta como uma união enumerável de vizinhanças coordenadas, né? Porque nós estamos supondo que a variedade ela tem base enumerável. E aí a gente fez essa observação. A gente pode supor que ela é coberta por uma quantidade enumerável de vizinhanças coordenadas, para qualquer parâmetro, para qualquer atlas que for dado. Só para facilitar. Então, a curva ela vai estar contida nessa união aqui de parametrizações. Pode ser até finita, tá? Pode ser até finita. Não coloquei, não tem problema não. Pode ser finita ou infinita a curva. O fato é que, como é que você faz? A gente sabe resolver em cada um. Você pega, digamos assim, começou a curva. Aí você resolve aqui, acha o campo paralelo e para aqui na interseção. Tá? Então, para essa condição inicial, você vai ter de novo o campo paralelo nessa outra vizinhança, tá certo? Essa vizinhança intersecta uma terceira vizinhança. Então, você usa aqui a condição inicial e faz o transporte paralelo aqui. Aí repete isso. Sempre que, até sempre que houver interseção das vizinhanças, entendeu? Você pode continuar o transporte paralelo. Tá bom? Essa seria a solução no caso geral. Dúvidas, vocês perguntam. Pronto, então, nós vamos ver agora o seguinte, tá? Então, isso aqui é um conceito abstrato. A gente tirou essas coisas aí, dada que exista uma conexão afim na variedade diferenciável. Tá? Qual é a parte legal da história agora? Agora a gente volta para variedades riemannianas. Né? Vamos ver agora o seguinte, que dada uma variedade riemanniana, existe uma conexão, tá certo? Especial, uma conexão afim. E essa conexão afim, ela ainda satisfaz duas propriedades legais. Então, esse é o objetivo agora para terminar a aula. Primeiro, a gente começa aqui com uma observação. Suponha que agora que eu tenho uma variedade riemanniana, ela tem uma métrica, e eu tenho uma conexão afim. Então, eu tenho os dois objetos, certo? Então, eu vou ter uma ligação, fazer uma ligação entre conexões e métrica, tá? A ligação é a seguinte, a gente vai dizer que a conexão ela é compatível com a métrica, essa é a definição. Se, para todo par de campos paralelos, ao longo da curva, de uma curva qualquer também, o produto interno deles se mantém constante. Definição, certo? Não sei se é a melhor, mas pelo menos para começar, para provar os teoremas, essa é a melhor, eu acho. Então, observe, uma vez que eu tenho uma métrica riemanniana, então, o que é isso aqui, né? Isso aqui é uma função ao longo da curva,
certo? Eu desenho aqui, tem uma curva aqui, tenho dois campos, aí eu posso calcular em cada ponto o produto interno desses dois campos, tá certo? Digamos que aqui seja o campo P e Q, né? P. Aqui o campo P ao longo da curva. O campo Q. Então, em cada ponto, são dois vetores tangentes, tem uma métrica riemanniana, você calcula. Pronto, isso é uma coisa. Qual a relação? A relação que eu estou pedindo que esses campos sejam paralelos, tá? E o paralelismo é uma coisa que depende da conexão. Entenderam? O link. Então, vamos dizer que a conexão é compatível com a métrica se, para qualquer, dado uma curva qualquer, e quaisquer pares, né? E qualquer par de campos paralelos em relação à conexão, o produto interno deles é preservado ao longo da curva, é constante. Então, se isso acontecer, a gente vai dizer que ela é compatível, tá certo? Que a métrica, que a conexão é compatível com a métrica. Primeira observação é a seguinte, que vale o caso mais geral. É equivalente, inclusive. Ou seja, os campos não precisam ser paralelos, não. Tá? A conexão ela é compatível se somente se, para qualquer par de campos ao longo da curva, não, vale essa fórmula daqui. Ou seja, a derivada do produto interno ao longo da curva, repito, tá? Se eu tenho dois campos ao longo da curva, então em cada ponto da curva, o produto interno agora acaba sendo uma função, né? Um número real em cada ponto. Então isso aqui é uma função, certo? Então eu olho essa função no parâmetro da curva, o parâmetro t, e derivo em relação a t. Aí o que está acontecendo aqui? Isso aqui é a regra do produto, derivado do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o derivado do segundo. Que derivado? Derivado que faz sentido. Então aqui eu tenho, de novo, tá? Eu tenho métrica de um lado e conexão do outro. É uma ligação, tá? Então, estou misturando as coisas. Se vale essa fórmula, a conexão é compatível. Se a conexão é compatível, vale essa fórmula, tá? Primeira observação é que a recíproca é imediata, né? Porque, ou seja, suponho que para todo par de campos ao longo de uma curva qualquer vale essa fórmula, se em particular os campos são paralelos, então essa derivada é zero, essa derivada é zero, então a derivada do produto interno é a função nula, tá certo? Isso significa que, né, eu não falei aí, mas tem que ser conexo, né? Certo? Se uma função real que a derivada é identicamente nula, essa função ela é constante, né? Sempre em domínios conexos, tá certo? Então, ou seja, estou supondo aqui que o domínio da curva é um domínio conexo, é um intervalo conexo, tá certo? Então, se eles são paralelos, essa função aqui, a derivada dela é nula, portanto é uma função constante. Então, verificamos essa propriedade, que significa que é a definição de ser compatível, tá bom? Vamos para a volta. É bacana também a volta. Ou seja, o que é que eu vou supor? Eu vou supor que isso aqui vale só para campos paralelos. Certo? Supor que vale, né? Ou seja, que ela é compatível nesse sentido aqui. Será que se vale essa fórmula agora para quaisquer dois campos, V e W? Vamos ver. O que é que a gente faz? Olha como é bacana. Tem coisas importantes aqui para a gente entender. Você, fixado um ponto qualquer do intervalo do domínio da curva, certo? Você fixa uma base no espaço tangente de M em CT0. Você fixa uma base ortonormal. Tá bom? Uma base ortonormal. E agora você considera o transporte paralelo dessa base. É assim que eu estou chamando agora. Ou seja, os campos paralelos ao longo da curva, que naquele ponto coincidem com, né, para cada
vetor desses aqui, você faz o transporte paralelo. Agora você vai ter campos, né? Tem a curva, aí eu fixei um ponto qualquer, peguei aqui uma base. Essa base, ela é ortonormal. Aí o que é que eu faço agora? Aí eu faço o transporte paralelo de cada, né? Então, em cada ponta agora eu vou ter os n campos, o transporte paralelo de cada um desses vetores, né? Para cada vetor eu faço transporte paralelo. Eu tenho aqui uma base, eu vou ter n campos em cada ponto. Ora, mas eu estou supondo, atenção, eu estou supondo que a conexão ela é compatível com a métrica, certo? Nesse caso, dados dois campos quaisquer paralelos, o produto interno é preservado. O que é que isso significa? Esses campos aqui são paralelos, então o produto interno é preservado, tanto deles com ele próprio, né, como 2 a 2, quaisquer. Ora, se é preservado, vai coincidir com o valor em T0, atenção. Só que em T0 esses campos são ortonormais. Isso significa que eles são ortonormais ao longo de toda a curva, certo? Ou seja, isso aqui é ortonormal para todo T. Né? Por quê? O produto interno é preservado. Então, por exemplo, PI com PJ, se for diferente de J, dá zero. Por quê? Porque em T0 dá zero, que essa base é ortonormal. PI com PI, o produto interno dá 1. Né? Por quê? Porque PI com PI dá 1 no ponto T0. E, novamente, essa propriedade ela é preservada, ela é constante. Então, usando o fato que a conexão ela é compatível com a métrica, a gente já conclui o seguinte fato. Esse fato é importante, a gente vai usá-lo lá na frente. Dado uma base ortonormal, num espaço tangente no ponto, o transporte paralelo dessa base é formado por campos que continuam sendo ortonormais, unitários e 2 a 2 ortogonais. Tá bom? Pronto, já ganhamos isso. Pronto, agora acabou. Agora que em cada ponto você tem essa base ortonormal de campos e eles são paralelos, esses campos são paralelos, o que é que você faz? Pega dois campos quaisquer que você agora quer verificar que essa fórmula vale, tá? Para dois campos quaisquer. Pega dois campos quaisquer, V e W. Escreve esses campos em termos dessa base ortonormal. Então, vou ter coeficientes aqui, né? VI e WI. Quando você derivar, o que vai acontecer? A regra do produto vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Só que esses campos são paralelos, então a derivada dos PIs é zero. Então, derivar, se eu escrevo, atenção, meu campo como uma combinação linear de campos paralelos, a derivada é só a derivada dos coeficientes, porque a segunda parcela vai dar zero, já que esses são paralelos. Tá? Então, isso vale para V e vale para W. Muito bem. Pronto, agora você escreve, vamos calcular isso aqui, quanto que é dV dt interno W mais V interno dW dt. Tá aqui, ó, o dV dt, tá aqui o dW dt, tá aqui o V e tá aqui o W. Vamos calcular esse produto interno. Quando você calcula, né? Novamente, lembrem, esses campos são ortonormais, unitários e 2 a 2 ortogonais. Quando você calcular esse produto interno, por exemplo, dV/dt interno com W, PI, PJ com I diferente de J dá zero. PI dá 1. Então, você vai obter essa primeira parcela daqui, que é derivada do VI interno o WI, o mesmo índice. Tá? E essa outra parcela, a mesma coisa, vai ser o VI com a derivada do WI. Certo? Ora, mas isso aqui é a derivada do produto, concordam? Isso aqui é a derivada das somas dos produtos de VI com WI, a derivada do primeiro vezes do segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Só que, novamente, como esses campos são paralelos, tá? O produto interno de V com W é simplesmente essa soma, né? VI, WI. Não tem termos mistos, não tem mais ninguém. Entendeu?
Então, essa derivada daqui não é nada mais, nada menos do que a derivada do produto interno de V com W. Mas era isso que nós queríamos demonstrar. Certo? Então, agora, o que é que nós temos aqui? Uma nova caracterização de conexão compatível com a métrica, tá? Em vez de falar só de campos paralelos, a gente pode falar em campos quaisquer que satisfazendo essa igualdade aqui. A conexão vai ser compatível se vale isso aqui. Certo? É super razoável que valha isso, né? Muito bem. Corolário é outra maneira, finalmente, que é a maneira que a gente usa mais, tá? A métrica, a conexão é compatível com a métrica se somente se vale essa outra equação aqui mais geral. O que tem aqui? Aqui simplesmente eu tenho uma equação para campos quaisquer, sem falar necessariamente de campos ao longo de curvas, entendeu? Porque a definição é para campos ao longo de qualquer curva, para toda curva e para qualquer campo ao longo dessas curvas tem que valer essa propriedade, isso aqui, ou equivalentemente isso, tá? Então a gente pode traduzir isso também em termos da variedade inteira, sem falar de curvas, usando essa fórmula daqui. Novamente, tá? Essa fórmula é mais geral. Ou seja, uma vez que se você tem agora, suponha que vale essa fórmula, e aí você tem campos ao longo de curvas, tá certo? Digamos, se isso aqui vale para quaisquer campos da variedade, você vai tomar, dado uma curva, você vai tomar o x como sendo o vetor C'. Então, essa fórmula daqui, certo? Derivar um campo ao longo de C', lembrem-se, é simplesmente a derivada covariante. Aqui, ó. É isso aqui. Entendeu? Ou seja, eu estou usando essa direção daqui. A conexão de um campo na direção do vetor C' é a derivada covariante desse campo, né? Só, né? Derivada covariante desse campo. É isso que eu estou usando, tá? Então, supondo que, repito, que vale essa identidade, você toma o campo X como sendo o campo C', então isso aqui se escreve, né? Se Y e Z são campos ao longo da curva, C', né? Aplicado isso aqui é a derivada, né? Porque o campo de vetores atuam como derivação. Então, essa primeira parcela é essa, tá certo? E o que eu acabei de mostrar para vocês garante, que isso aqui é a derivada covariante de y na direção de C', né? Isso aqui é a derivada covariante de z na direção de C'. Então, se vale essa igualdade, em particular, vale essa daqui. Ora, se vale essa, a conexão é compatível, tá bom? Então, essa é a demonstração da volta. Vamos supor a ida agora. A ida é simples também, porque isso aqui você pode verificar isso aqui localmente, entendeu? Embora os campos sejam gerais, né? Quaisquer, na variedade inteira, você pega um ponto e verifica isso aqui na vizinhança de um ponto. Ora, se dado um ponto qualquer, o que é que você faz? Você tem um ponto e tem esses três campos, tá certo? Então você toma uma curva que passa por esse ponto e cujo vetor tangente seja o x' naquele ponto. Tá? Então, novamente, a x, nesse caso, aplicado ao produto terno de y por z, é a derivada, tá certo? Em relação a t de y com z, ao longo da curva. Ora, mas eu estou supondo que é compatível. Usando a proposição anterior, vale essa fórmula daqui, né? E, novamente, como esses campos estão definidos na variedade inteira, essa derivada covariante é dada em termos de conexão. Tá bom? Então, essa outra maneira de definir, podemos dizer assim, é conexão compatível com a métrica. Aliás, como eu já disse, essa é a maneira que a gente usa mais e é a maneira que a gente encontra mais também. Tá certo? Dada por esse corolário aí.
Ok, agora outra propriedade para métricas, para conexões, certo? Conexão, o conceito de simetria para conexão. Dizemos que uma conexão ela é simétrica se satisfaz essa igualdade aqui. Ou seja, a conexão de y na direção x menos a conexão de x na direção y é igual ao cochete de x com y, tá? E, novamente, a ordem é importante. Observe que essa ordem aqui, x, y, é a ordem dos campos de baixo, tá certo? É assim que a gente faz para lembrar, né? O cochete, ele não é simétrico, né? O cochete de x com y é menos o cochete de y com x, tá certo? Então, a ordem é importante. E a ordem que vai aparecer é a ordem dos vetores que estão na parte de baixo. Bom, isso é um conceito. De onde vem isso? Isso vem do fato de que, em coordenadas, se você tomar os campos coordenados, tá? O colchete de campos coordenados é zero. É um exercício verificar isso, tá? O colchete de campos coordenados é zero. Portanto, a simetria, ela se traduz em termos de simetria mesmo. Ou seja, você pode trocar o I com J, no caso de campos coordenados. No caso de campos quaisquer, não, tá? Vai aparecer o resultado do colchete. Tá? Em termos dos símbolos de Christoffel, isso aqui significa, né, que os índices de baixo dos símbolos de Christoffel comutam, tá certo? A conexão ela é simétrica se isso vale. Pronto. Muito bem. Ou seja, é uma condição a mais, uma restrição a mais. Pronto. Agora chegamos no teorema do Levi-Civita. É uma pessoa só, tá? Era o Túlio Levi-Civita, o sobrenome dele que era composto. Então, o teorema dele mostra o seguinte, que dada uma variedade riemanniana qualquer, existe uma única conexão afim que é simétrica e compatível com a métrica. Entendeu? Ou seja, tem uma conexão e ainda tem essas duas propriedades. Com essas duas propriedades, ela ainda é única, tá certo? E a demonstração vai seguir aquelas ideias que nós vimos anteriormente. Essa demonstração aqui, vamos entender, muito esperta, eu tenho quase certeza que é do Kozu. Como é que a gente faz? Bom, primeiro, como sempre, né? A estratégia aqui nesse capítulo é sempre a mesma. Suponha que essa conexão existe, tá? Satisfazendo tudo isso, simétrica, compatível com a métrica, tá? Então, você pega três vetores quaisquer e deriva nessa ordem aqui, ó. Você pega x, y, z, deriva x, deriva o produto interno de y com z. Aí usou o que é compatível. Agora, eita, pega y, deriva o produto interno de z com x. Usa que é compatível. Z deriva o produto interno de z com y. Usa que é compatível. Observe que isso aqui é aquela velha permutação cíclica, tá vendo? Eu tenho aqui x, y, z, depois volto para o x. Né? Então aqui, ó. Y, z, x. Z, x, y. Tá certo? Sempre. Beleza, o que é que você faz agora? Soma, não. Soma, por exemplo, as duas primeiras subtrai a última. Tá certo? Soma as duas primeiras subtrai a última. Por quê? Porque agora a gente vai usar que ela é simétrica. Quando você usa que ela é simétrica, aí o que é que aparece? Vai aparecer, por exemplo, ó, pessoal, vai aparecer aqui, ó, esse termo, pegar verde. Vai aparecer esse termo menos esse, tá certo? Coloca o z em evidência, aí vai aparecer a conexão de yx menos a conexão de xy. Como ela é compatível, isso aqui vai dar um colchete. No caso, eu falei desse, achei esse termo aqui embaixo, verde. Certo? Agora, esse aqui menos esse aqui. O que é que vai dar? Vai dar novamente, né? Coloca o y na evidência, vai dar um colchete de x com z. Colchete de x com z, tá aqui. Certo?
Aí aparece ainda isso aqui, menos isso aqui, né? Que é o cochete de y com z, interno x. E aí vai aparecer o que está faltando, né? Que é... Ah, isso, desculpa. Eu somei esses dois, né? Esse aqui eu somei com esse. Ah, só um instante. Ah, peraí, vamos. Uhum. Vamos fazer de novo. Primeiro termo. O último, eu vou deixar. O primeiro termo está aqui, é o último, né? Certo. Esse termo. Primeiro, o segundo termo aí, ele vai ser. Eu vou cancelar, né? Digamos assim, eu vou juntar com esse daqui, tá certo? Aí tá dando o cochete de x com z, tá aqui. Muito bem. Esse termo, calma aí. Agora o que é que eu tenho? O x. Eu tenho esse aqui menos esse aqui, certo? Ah, sim, tá certíssimo. Tá bom? Então, tá, coloco o x em evidência, fica o cochete de y com z, tá aqui. Agora, a gente soma e subtrai, entenderam? Velho truque, né? Você vai, eu vou agora somar e subtrair. Eu vou somar e subtrair nessa conta, qualquer um deles, né? Por exemplo, aqui. Eu vou somar e subtrair, certo? Eu nem sei quem, mas x, y, z menos, é esse mesmo, menos x, y, z, certo? Pronto. Lembra que esses dois com sinal menos eu já usei, tá certo? Quem é que tá faltando agora? Somar. Tá faltando somar esse com esse e esse zero aqui, tá certo? Aí o que que a gente faz? Por exemplo, esse termo menos esse aqui dá esse, tá certo? Dá o cochete de x com y interno z. Aí quem sobrou? Quem sobrou foi... Sobrou agora esse, tá certo? E sobrou esse daqui. Só que essa última parcela eu estou subtraindo ela, tá? Então, quando eu ficar menos, aplicar o menos aqui, vai ficar mais. Então dá esse último termo. Tudo bem. Ótimo. O que é que tem nessa fórmula daqui? Essa fórmula é muito legal, porque aqui tem produto interno, né? E colchete. Só a última parcela que apareceu a conexão, e eu quero mostrar que ela existe, tá? Então eu isolo essa última parcela daqui. Tá? Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo, né?
a conexão, essa fórmula 7 era muito importante, é a famosa fórmula de Koszul. Inclusive, o Koszul trabalhou em Grenoble, na França. Você tem aqui o produto interno da conexão com o campo Z, escrito como, certo? Uma expressão. E tudo que está aqui, pessoal, depende só da métrica e do colchete. Depende só da métrica e do colchete. Isso aqui está dizendo, e o colchete não depende, o colchete depende só da estrutura diferenciável, né? Então, ou seja, dada a métrica, tá vendo? Se eu uso essa expressão, eu calculo o produto interno da conexão com um campo qualquer. Como isso aqui é um campo qualquer, em particular, eu determino esse valor. Espero que esteja claro, tá certo? Então, a gente tá, no fundo, você está escrevendo a conexão em termos apenas de produtos internos e colchetes. Entende? Então, está dizendo que a conexão, se ela for simétrica e compatível com a métrica, nós usamos essas duas coisas, então ela pode ser escrita nessa fórmula, a fórmula de Koszul. Isso aí determina o valor dela, né? Se eu tenho um campo ou um vetor e eu sei o produto interno dele com um vetor qualquer do espaço, em particular, eu determino ele, né? Vocês concordam? A gente está em dimensão finita. Tá certo? Muito bem. Então, isso aqui determina, mostra que ela é única. E aí, para definir, você usa essa expressão 7. Então, a definição é da conexão vai ser dada por essa fórmula. É a conexão de tal forma que o produto dela com qualquer vetor é dada por isso aqui. Então, isso define, pela expressão 7, ela é única. Tá certo? Essa expressão, repito, ela é importante. Essa tal conexão, essa única conexão que existe, compatível com a métrica e simétrica, ela é chamada de conexão riemanniana ou conexão de Levi-Civita. Vocês vão eventualmente ver isso por aí. Tá bom? Para finalizar, nesse caso, né, a gente pode expressar também, né, já que a gente colocou, atenção, se eu tenho uma conexão afim, nós temos os símbolos de Cristóforo. O que são os símbolos de Cristóforo? Naquelas funções que são a expressão local da conexão, né? Em termos de uma parametrização. Ora, agora se eu tenho uma métrica riemanniana, então a gente também tem os coeficientes da métrica. Se o teorema aqui do Levi-Civita está dizendo o seguinte, que, veja só, a métrica determina uma única conexão afim, né? Então isso significa o seguinte, quando eu olhar os símbolos de Cristóforo dela, eu tenho que determinar esses símbolos em termos só dos coeficientes da métrica, tá? Entendeu? Ou seja, em coordenadas locais, os símbolos de Cristóforo necessariamente, se for a conexão riemanniana, tá? A conexão dada por esse teorema daqui. Então, para esta conexão, ou seja, a conexão onde vale essa fórmula, a fórmula de Koszul, para esta conexão, em particular, em coordenadas locais, os seus símbolos de Cristóforo têm que ser dados em termos da métrica. Pronto. É só você jogar aqui. O que, é que você vai fazer aqui? Você vai tomar, e é trivial, na verdade. Você vai tomar os campos coordenados, entendeu? Então, quando você tomar os campos coordenados, o que, é que vai aparecer aqui? A combinação linear dos símbolos de Cristóforo, né? Os campos coordenados, todos esses colchetes são nulos, tá certo? Então, aqui vai ter, por exemplo, ó, o produto interno dos campos coordenados são os coeficientes da métrica. E quando você deriva, né, aplica o campo aqui, você está derivando. Então, quando você joga aqui imediatamente os campos coordenados na fórmula 7, você obtém diretamente, tá? E eu peço que vocês façam essa conta, essa fórmula daqui. Certo? Então, por exemplo, você vai aplicar ali o campo, coloca x. Na fórmula 7, você vai tomar x como sendo xi, o campo coordenado xi. O y como sendo o campo coordenado xj e o z como sendo o campo coordenado xk, tá certo? Então, por exemplo, o produto interno de y com z é o coeficiente g e k. Quando você aplica, né, deriva na direção i, tá certo? É esse primeiro termo, é o que está escrito aqui. Bom? Muito bem. Então, seria essa a fórmula.
Aqui embaixo é só uma anotação que vocês podem encontrar em outros lugares. Nesse caso aqui de coeficientes, quando a gente está derivando em relação a variáveis, né, x, y, tá certo? Esse j e esse k correspondem às variáveis j e k, tá certo? Então, em alguns lugares a gente vai encontrar a notação assim, ó, gjk ponto e vírgula i, ou seja, isso aqui são funções que dependem das coordenadas, né? Então, você vai pegar aquela função, que depende da coordenada j, da coordenada k, vai ter uma expressão. Esse ponto e vírgula está dizendo que você está derivando em relação à iésima coordenada. Tá? Por exemplo, aqui, em relação a jésima coordenada, e aqui em relação a késima coordenada. Então, isso aqui é só uma notação. Essa igualdade aqui é só uma notação para o que está em cima, tá certo? O que está em cima segue direto da fórmula de Koszul. Isso aqui, a parte de baixo aqui é uma notação. Facilita um pouco, e eu gosto de falar também, porque às vezes a gente encontra lá na frente, em algum texto, e ninguém explica como é que é isso aqui, entendeu? Mas deixa bem mais simples, né? Depois a gente vai calcular. Por exemplo, o espaço hiperbólico. Tá certo? É um exercício. Muito bem. Então, ora, só que né, GKL aqui são os coeficientes da métrica, de uma matriz, tá certo? Você pode ver isso aqui, perceba que isso aqui como um produto, atenção, um produto matricial, entendeu? É a matriz aplicada nesse vetor. Então, como essa matriz ela é invertível, você pode expressar, né, digamos assim, resolver esse sistema em relação às variáveis gama e j, gama e jl, tá certo? Dá para inverter, eu deixo como exercício também vocês verificarem isso. Então, quando você inverte, você acha cada coeficiente dado por essa fórmula, tá certo? Então, essa última expressão aí é a expressão dos coeficientes, dos símbolos de Kirchhoff, melhor dizendo, da conexão riemanniana em termos da métrica. Certo? De uma forma explícita. Tá bom? Então, era isso. Eu vou acabar a aula por aqui. Interrompendo a gravação.